Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje sexta-feira, dia 25 de março, sexta-feira santa, Páscoa. Estamos aqui trabalhando. E até um presentinho de Páscoa da minha mãe, bonitinho, não vou sortear não, eu vou comer. Bom, vamos dar aquela varrida, como sempre, nas notícias da semana. Uma semana mais tranquilinha, assim, nada... na música, tudo relativamente tranquilo. A gente pode falar do futebol, né? Perdemos a lenda Cruyff, o David Bowie do futebol, né? O cara, talvez o mais assim, diferente, inventivo. Infelizmente não ganhou nenhuma Copa, mas fez história. Vamos também falar algumas datas no final. Muita coisa aconteceu de legal no dia 25 de março, nos outros anos. Responder perguntas de vocês, continuem mandando. E é isso, vamos começar logo. Ô Luiz, o boato da semana é que Axl vai substituir o Brian Johnson no AC/DC. É o Axl Rose? Do Guns N' Roses? Aí vai ser AC/DC Roses? Explica isso. Teve um cara que comentou, acho que ontem, dizendo que teu inglês é muito bom. Muito obrigado. Thank you very much. Pois é, né? Uma coisa esquisita foi o filho do Malcolm Young, né? Um dos integrantes do AC/DC, que está internado, não faz mais parte da banda, né? Que ele falou, o Ross, ele disse, sugeriu no Facebook, acho que esse post foi apagado até, que o Axl Rose seria o vocalista do AC/DC, porque o AC/DC, eles adiaram 10 shows que eles fariam nos Estados Unidos, porque falaram que o Brian Johnson ia ficar surdo se continuasse. Depois um amigo do Brian Johnson falou que não era nada disso, o Angus Young que estava querendo limar o Brian Johnson da banda. E agora vem essa bomba. Eu acho muito esquisito, porque a voz do Axl não é a mesma há muito tempo. Certamente ele não vai conseguir alcançar os agudos do Brian Johnson. E o Guns não voltou agora, pô? Mais uma coisa, porque o Axl tava lá fazendo turnês com Guns N' Roses, estava trabalhando, mas ele não estava numa grande exposição, já estava há alguns anos sem fazer show, tudo. E, aí agora o Guns N' Roses vai voltar e vai ser vocalista do AC/DC. Então acho que há muita coisa acontecendo. O Axl Rose, ele não nasceu para ser, digamos, um figurante. Ele tem que ser o personagem principal. O personagem principal do AC/DC é o Angus Young. Eu não sei se o Axl Rose tiver a fim de atrasar 3 horas um show. O Angus Young não vai querer atrasar. Mas você acha que pode funcionar? Não. Cara, eu acho que o AC/DC, a essa altura, esse status de banda clássica, você substitui o Brian Johnson... Eu acho que eu não estou exagerando. É que nem nos Rolling Stones você substituiu o Mick Jagger e... o Keith Richards está lá. Mas, o vocalista... apesar do AC/DC, o Angus Young ser o cara, tudo, eu acho o Brian Johnson muito importante. O AC/DC, o Bon Scott já morreu. Então, colocar em tese um terceiro vocalista, ou um quarto, porque tem um Dave Evans lá que gravou um single com a banda no início da carreira. Eu acho um tiro no pé, acho péssimo. Seria legal, de repente, se o Brian Johnson não tem condição, termina essa turnê toda e, depois encerra a banda, ou então faz... Aí sim, de repente, depois o Angus Young pode organizar tributos em homenagem ao AC/DC, com ele tocando guitarra. Então, eu acho que poderia ser até legal se o Brian Johnson tivesse morrido, aí falar, vamos botar um vocalista substituto, tudo. Mas, com o Brian Johnson vivo, ainda mais ele falando que tem condição de fazer show com esse AC/DC, eu não acho legal. Não sei, eu acho que eu até poderia ir a esse show, o Axl cantando no AC/DC, se eu tivesse oportunidade, por curiosidade, mas eu não ficaria assim, caramba, olha que coisa, o Axl Rose no AC/DC. Pelo contrário, eu iria assim bem desanimado. Mas o Ross Malcolm Young falou, é verdade, no Facebook. Ele pode e ele vai honrar a história do AC/DC. E o DJ de rádio, Jason Bailey, de Atlanta, disse que também ouviu essa história por uma fonte, falou, a fonte é muito segura. É isso que me disseram. Axl se encontrou com os integrantes do AC/DC para tratar de um acordo no qual ele cantaria nos 10 shows remanescentes do AC/DC. Todos os 10, incluindo em Atlanta. Atlanta acho que foi o primeiro show adiado. Eles estão na cidade, em Atlanta, fazendo audições com pessoas para o posto, então chamaram Axl. E segundo um site de fãs do Guns N' Roses, um funcionário da banda afirmou que o Axl teria ido para Atlanta
E ele disse: eu não disse que era ensaio do Guns N' Roses. Não estou negando e nem confirmando. Não significa que algo vai acontecer. E um porta-voz do AC/DC não negou nem confirmou. Ele disse: não há nada oficial para ser anunciado. Se tiver novidades, eu informo. Não, mas pra substituir nesses que faltam, eu acho legal. Ah, pô... Podia chamar o Chris Martin pra outro, Noel Gallagher pra outro, só fodão. Não, acho que tem que chamar pessoas que combinem. Por exemplo, um Bruce Dickinson. Tem um cara que combina aqui que eu vou falar agora, Bruce Springsteen. Não. É a cara do AC/DC. Mas tu viu o que aconteceu, cara? Porque ele conhecendo que ele dança com idosa, chama a criança pra cantar com ele. O que ele aprontou dessa vez? O Bruce Springsteen. Pois é, hoje eu acordei com uma mensagem do nosso amigo Rafudo, porque ontem o Bruce Springsteen fez um show em Seattle e o Ed Vedder subiu no palco e cantou Bob Jean. Bob Jean é a música do Bruce Springsteen que eu mais gosto, top 5 da minha vida. E isso me lembrou que 2 anos atrás o Bruce Springsteen fez uma turnê na Austrália e, se não me engano, foi um show em Melbourne. Ele começou com Highway to Hell, do AC/DC, o Bruce Springsteen, e o Ed Vedder participou. Porque aquela coisa do Bruce Springsteen de às vezes começar o show com uma música de um artista do país, né? Como ele fez aqui no Brasil cantando Raul Seixas, o AC/DC é australiano, então ele começou o show com Highway to Hell, então o que você falou faz sentido, porque ele cantou muito bem a música do AC/DC. Só que num tom diferente, né? Então Mas, pois é, foi um estudante, o Xabi, de 9 anos de idade, foi um show em Los Angeles, 3 horas e meia de duração. Ele e o pai ficaram lá com aquela Cartaz. Cartaz, ia falar pôster, pessoal. Aí fala, pô, assina o meu caderno para justificar meu atraso, amanhã o Bruce Springsteen viu. Aí eu acho que foi no backstage depois, lá ele sentou na escada lá com o garoto e fez lá o caderno. Ele falou, Xabi ficou até tarde rocking and rolling. Por favor, desculpem-no se ele chegar atrasado. E é bem legal, ele assinou, né? Tá aqui do lado, eu postei no Facebook a foto. Dá um belo quadro esse caderno. Quando eu assistir um show do Bruce Springsteen, vou levar o meu caderno Luiz, também. Eu quero falar uma coisa que tá me incomodando bastante, queria conversar com você, cara. Tá rolando essa moda de fazer filmes sobre artistas da música pop. Parece que estão fazendo Morrissey agora. Famosa? Cara, eu andei pensando sobre isso. Queria que você falasse mais sobre isso. Cara, não, eu acho legal. Eu acho interessante. Geralmente são filmes bem feitos que, por exemplo, teve o Straight Outta Compton, né? Aliás, eu vi esse filme, eu tenho até que comentar aí numa terça-feira, lançamento. O filme já tem um tempo, mas eu acho que o DVD deve estar sendo lançado por aí. O filme vai se chamar Steven, né, que é o nome do Morrissey, não autorizado. E o protagonista, o Morrissey será representado pelo escocês Jack London. Você conhece? Jack London não conheço, desculpa. Ele é da série da BBC Guerra e Paz. War and Peace, não conheço. Eu até tenho esse DVD, mas ainda não vi. Porque essas séries da BBC são muito legais. É o Sherlock Holmes, né? Tem aquele do Street, do Jack Stripador, Ripley Street, eu acho, uma coisa assim, muito legal. Bom, e o filme conta a vida do Morrissey antes dele formar o The Smiths, ou seja, é um Morrissey jovem. Eu acho que isso pode ser até mais interessante para fugir um pouco dos clichês, aquela coisa que todo mundo conhece do The Smiths. Ele falou sobre o filme ao Daily Mail, né, o Jack London, e falou, ele é um ícone gigantesco, nasceu na classe operária e sentia-se desenquadrado, passou por uma série de empregos antes de perceber quem era, queria escapar para a explosão da música que havia na época, em Manchester. Era emocionante, toda a gente tentava encontrar o seu lugar. A direção é do Mark Gill, que escreveu o roteiro em parceria com William Tucker. E a produção do Orion Williams, que fez o filme Control, sobre o Ian Curtis do Joy Division, e o Control é sensacional. Então isso me animou bastante, acho que pode vir um filme bem legal por aí. Pô, Luiz, cara, agora que você falou isso, eu lembrei do negócio que eu li, cara, falando do Morrissey, que o Morrissey tem uma autobiografia muito complicada, né? O Prince vai lançar uma autobiografia agora. Viu isso? Vi, cara. E talvez seja também complicado, igual a do Morrissey. Quando fala complicado é que as histórias são
pesadas. O inglês foi o livro em inglês mais difícil que eu já li. Pô, você tinha que ficar lá com o dicionário do lado, e o dicionário também não ajudava muito, não. É cheio de aliterações, assonâncias, tem e muita referência às músicas do Morrissey e do The Smiths, à cultura pop britânica, então você tem que estar muito atento, muita coisa passa, mas deu para ler, bem legal. E o Prince vai lançar, eu não esperava que esse livro fosse sair, realmente não imaginava o Prince lançando uma autobiografia, mas ainda bem, né, porque ele é um dos artistas mais geniais da música pop. Nos anos 80, ele e a Madonna foram os que chegaram mais perto, né, em termos de música pop, do Michael Jackson. A editora Spiegel and Grau, acho que é isso, diz que o livro é uma jornada poética e não convencional pela vida e obra do Prince. E fala que o livro é sobre a família, as pessoas, lugares e ideias que instigaram a imaginação e a inspiração por trás de muitas de suas músicas clássicas. O livro ainda não tem título, e o release continua. Prince é uma figura gigantesca na cultura mundial e as músicas dele têm sido tocadas por muitas pessoas, incluindo eu, por mais de uma geração. A criatividade dele proveu o cenário musical para nossas vidas. Milhões de palavras já foram escritas sobre Prince, livros, artigos, revistas, críticas, mas estamos animados em publicar as poderosas reflexões de Prince sobre a própria vida em sua voz espirituosa, incandescente, vívida e poética. Tá empolgado? Tô. Vai ser legal. Mais um aí, né? Sabe o que eu tava vendo nos teus comentários lá, cara? Uma pergunta que eu vejo que tem muita gente que faz essa pergunta. Essa é do Vitor Smeland. Ele perguntou: você acha que um show do Radiohead lotaria aqui no Rio? Se fosse na HSBC Arena, por exemplo? O Vitor mora aqui perto. Eu já encontrei. Vitor, como é que fala o seu nome dele? Não sei. Que a próxima vez que eu encontrar com ele, eu pergunto. Encontrei com ele um dia por aí na rua. Cara, ô Vitor, eu acho que lotaria 90% de público hype que mal sabe onde está, porque o Radiohead é uma banda que tem esse poder, né? Eu acho que é a banda que as pessoas mais dizem que amam e, ao mesmo tempo, é a banda que as pessoas mais desconhecem. Eu acho que é legal falar que, pô, Radiohead é muito bom, não sei o quê. Você gosta? Eu gosto muito dos primeiros discos deles, depois eles ficaram... O Kid A é um disco que muita gente critica. A primeira vez que eu ouvi eu achei genial. Eu me lembro, eu era advogado na época, botei no carro voltando do centro. Era uma viagem de 1 hora que eu fazia todo dia. Eu ouvi, eu achei muito legal, mas eu sinceramente acho que depois ficou um pouco repetitivo. O In Rainbows, que eles lançaram depois, é um puta disco. Mas eles estão vindo pro Brasil? Não, mas eles vão lançar disco novo esse ano. Já é a próxima pergunta. E... tem uma turnê agendada, então eu não duvido que eles venham. Eles já agendaram México, né? Às vezes quando agenda México, América Latina, tá lá pertinho, tudo. Então o Radiohead é aquilo, tem muito fã mesmo. Eu posto toda hora coisa no Facebook. Sempre quando tem alguma data importante do Radiohead eu posto, porque tem muito fã. Mas eu acho que a página do Alta Fidelidade no Facebook não é muito parâmetro, porque realmente eu fico muito orgulhoso com isso, muito feliz, porque desde que eu pensei em criar esse canal, era a ideia, era aglutinar pessoas que vivessem para a música. Pessoas assim que, assiste o show, qual é a tua música predileta? Ele fala aquela música que, o lado B do single tal, que nunca foi lançado num disco, só em single. Então, realmente acho que o pessoal fã do canal é muito fã mesmo, mas, o que eu conheço de gente por aí que fala, cara, Radiohead é muito bom, mas se você falar, cita 3 músicas aí, o cara, Fake Plastic Trees e, não lembro. Isso me lembrou uma entrevista quando o show, a Suzana Vieira, eu acho a Suzana Vieira super simpática, mas ela é aquele negócio de arroz de festa, né? Ela tava num show do The Police, quando eles tocaram no Maracanã. Aí chegou um jornalista e falou, Suzana, você gosta de The Police? Ela, adoro, depois dos Rolling Stones é a minha banda predileta. Qual é a música The Police que você mais gosta? Ele, querido, no momento eu não tô me lembrando de nenhuma. Então eu acho que eles lotariam a HSBC Arena sim, mas não seria o público mais bacana para assistir um show do Radiohead. Eu preferia assistir com outras pessoas. Você quer falar um pouco mais sobre o disco que eles vão lançar? Você acha que tá pago? Pois não, tá aqui. Eu já falei semana passada, porque esse disco
estão falando há muito tempo, acho que vai ser a qualquer momento, mas o cara que faz as capas dos trabalhos do Radiohead, o Stanley Donwood, ele disse que escutou o que está pronto do disco, que ele não está finalizado ainda, e o que ele escutou, ele diz que é uma obra de arte. Ele disse ao site Die Mag, o disco está sendo finalizado na França, e o Stanley ele disse que ainda tem muito trabalho pela frente para finalizar a capa também. E é aquilo, o Radiohead vai participar de diversos festivais, vai tocar no México, Estados Unidos. Então, quem sabe eles não aparecem aí no Brasil, né? Porque a crise tá braba aqui no Brasil, mas quem é louco por música arruma um jeito de ir aos shows. Ô Luiz, eu tô me incomodando um pouco porque eu tô vendo que você não tá bebendo muita água. Tá ruim a tua água? Não, e a gente vai falar agora pra caramba de Paul McCartney, então tô aqui com a minha canequinha de Sgt. Pepper's. Deve tá cheia, dá aquele gole bacana. E é o seguinte, o Paul McCartney, como todo mundo sabe, adora vir pro Brasil. Vai rolar show dele, tá confirmado? Que história é essa? Ele volta? Quando? Pois é, só no destaque, né? O Flash falou no destaque, quando ele fala geralmente acontece, é que ele pode vir em maio, porque ele tá com 2 shows agendados na Argentina. O Paul McCartney ele não toca na Argentina há alguns anos, por causa de crise e tudo, porque lá, diferente do brasileiro, acho que a galera na crise não consegue arrumar dinheiro para ir para show, não. Então ele vai fazer esses shows na Argentina e teria datas para ele tocar no Brasil. A matéria dá a entender que o show seria em São Paulo, porque ele está estreando uma turnê nova, né? A One on One. Então, de repente, para ele pode ser mais, vamos para São Paulo mesmo, uma turnê nova. Mas acho que o Paul McCartney está devendo visita aí, por exemplo, Salvador, ele não tocou ainda. Curitiba, ele tocou em 93, mas depois não voltou mais. Porque ele está rodando, né? As maiores cidades do Brasil em termos de população. Então, Salvador, Curitiba, o que mais que ele pode fazer? Ele pode fazer Manaus. Lá na região norte. O problema é que o Paul McCartney ele vai querer tocar no Teatro Amazonas, né? Que é fantástico. Eu nunca fui, mas eu tenho o DVD do White Stripes lá. E, o Teatro Amazonas é pequenininho. Imagina o Paul dando show no Teatro Amazonas. Vai ser histórico. Pessoal de todo o Brasil indo lá assistir. Se eu conseguisse ingresso, eu iria, né? Já que você tá falando do Paul McCartney, já acabou de falar mais pouco? Não, é isso. É porque eu tava lendo no The Economist que ele vai reaver os direitos da música dos Beatles. Você leu no The Economist? No The Economist, tá olhando só a crise econômica mundial e isso. Interessante. Pois é, ele iniciou um processo para recuperar o controle sobre as suas composições nos Beatles. As músicas pertencem atualmente à Sony ATV Music. Eu falei sobre ela há pouco tempo, porque isso daí é a empresa do Michael Jackson, né? Que o Michael Jackson está vendendo para a Sony, isso vai render não sei quantos bilhões para... O espólio do Michael Jackson está vendendo, né? E vai render não sei quantos milhões para eles, né? Para os herdeiros. É porque existe uma lei nos Estados Unidos que permite aos artistas vivos... No meio do vídeo agora você vai achar que... Você querer. Essa lei permite aos artistas vivos que possam recuperar suas canções após 56 anos do lançamento original. Então, isso significa que o catálogo Lennon-McCartney vai estar disponível a partir de 2018. Originalmente, essas músicas pertenciam a Northern Songs, do Brian Epstein, que depois foi vendido para a ATV Music, que depois foi comprada pelo Michael Jackson. Então, essa lei saiu em 1976, permite esses compositores a recuperar os direitos das suas canções e músicas compostas antes de 1978. Eu não sei qual é a finalidade dessa lei, né? Porque eu acho que antes de 78, porque acho que antes disso os contratos entre artista e gravadora era aquela coisa muito leonino que chamam, tipo, filho, se você quiser gravar o disco, assina aí. Então teve muita artista que na ânsia de virar astro do rock, assinou contratos de repente absurdos. O cara fala, eu que estou trabalhando e o dinheiro não entra. Isso, você vê, o Queen estava lançando o 5º disco e os caras estavam falidos, por exemplo, e o empresário rico. Então, acho que essa lei deve ter nascido para proteger essas pessoas. Então, o Paul já entrou com um pedido para reaver 32 de suas canções, assinadas ao lado do John Lennon. Isso foi ano passado e veio à tona agora. Então vamos ver, de repente a família do Michael Jackson vai perder alguns milhõezinhos aí. E é interessante, Luiz, que o Michael Jackson só comprou
a obra dos Beatles foi ideia do Paul McCartney, né? Teve... já... Muito interessante isso, né? O Michael... Isso deixou lá o Paul muito magoado, né? Ficou triste. E pra tirar essa tristeza do coração, ele vai fazer uma participação no Piratas do Caribe. Paul McCartney, que história é essa? Pois é, acho que vai seguir os passos do Keith Richards. Só que pelo que eu li, o filme já foi gravado, já foi finalizado, tudo. Então acho que o Paul falou, eu quero participar, então gravaram lá umas cenas a mais para encaixar ele. Então acho que deve ser uma coisa menor. Não tem maiores informações. Ele, então. Tem chance? Não, de repente se ele escrever a música, pode ser que ganhe de música, mas de ator acho que não, né? Ô Luiz, eu quero saber o que você escutou essa semana, pô. Muito tempão que você não fala pra gente. Pois é, mas essa semana tá fraca, essa semana pra mim foi muito corrida. Eu vou mostrar duas coisas muito rapidamente que eu pretendo fazer vídeo terça sobre esses dois. Esse aqui é o disco novo do Jeff Buckley, né? Quer dizer, disco novo. É um disco de sobras, né? Eu já falei em vídeo aqui de sexta, só essa semana aqui no Brasil, porque ele morreu muito cedo, mas deixou gravações. Então tem músicas aqui do The Smiths, I Know It's Over, The Boy with the Thorn in His Side. Tem Don't Let the Sun Catch 'em Crying, um clássico, um crying, Just Like a Woman, do Bob Dylan. Enfim, eu vou fazer uma viagem aí por esses dias e já passei pro iPod, que aí eu vou escutar, quando eu voltar eu faço o vídeo com mais calma. Já tem gente cobrando, não vai falar sobre o disco novo Jeff Buckley, vou. E esse aqui é o DVD do Pat Metheny, também só essa semana, pela Som Livre. O Jeff Buckley é Sony. A Som Livre está surpreendendo, lançando muita coisa legal em DVD. Pô, saiu agora essa coleção toda dos Rolling Stones, saiu também o Frank Zappa. E eu gostei muito porque eu vi esse show, eu acho que foi o último show da turnê que eu vi no Blue Note em Nova York. E é The Unity Sessions. Esse é o show com várias músicas do disco, né, o The Units que ele estava lançando e outras gravações. É uma puta banda, Chris Potter no sax tenor, que me chamou muita atenção no show. Esse show foi gravado num teatro pequeno, meio que com uma vibe mais de estúdio. Eu vi, gostei muito e não sei se esse eu vou fazer vídeo, mas fica aqui a dica, são nacional, ou seja, você não vai precisar gastar muito dinheiro aí com dólar, se você quiser comprar, vale a pena, jazz da melhor qualidade. Dave Bowie e Mick Jagger agora. O vocalista do Rolling Stones disse que está arrependido de não ter falado com o Bowie. Pois eu selecionei essa notícia aqui pra gente comentar porque o Bowie sempre está presente, né, nos nossos vídeos de sexta. E aquela coisa, às vezes a pessoa vai embora e a gente fala, pô, não falei com ela, não me despedi dela. E o Mick Jagger foi mais ou menos isso. Ele falou que não viu o Bowie há muito tempo e ele falou, entre aspas, estava ouvindo o álbum dele, o Black Star, antes dele morrer e antes do álbum sair. Pensei em falar com ele porque há muito que não o via, mas ele morreu pouco tempo depois. E ele falou que não fazia ideia que o David Bowie estava com câncer. Aquilo porque ele passou deve ter sido agonizante, mas ter feito um trabalho tão bom até o fim é louvável. Arrependimento, né? Eles gravaram juntos, né? Tem um videoclipe muito legal deles dançando Dancing in the Street. Eles se respeitavam muito, né, Luiz? Tinha muito respeito ali, muito respeito. Olha só, musicalidade e equilíbrio. Pergunta uma coisa, você já falou em outro vídeo aqui. A gente sabe que você sabe tudo de música, não sei o que. Não é nada disso a pergunta. A pergunta é, você toca algum instrumento? Me enrolei. Musicalidade e equilíbrio. Nome bonito, né? Music Equilibrium em inglês. Olha, eu toquei violão, eu me lembro que quando eu tinha uns 6 anos de idade, eu não queria fazer aula de violão, mas o meu pai encheu meu saco para eu fazer, porque eu gostava muito de música, então ele achava que eu tinha que tocar um instrumento, tudo. Eu comecei, mas não deu muito certo, o professor não era muito legal, eu me lembro que ele faltava muito. E eu tocava, eu me lembro que a primeira música que eu toquei em violão foi Revanche, do Lobão. E o violão ali, tu vai pegar pra gente? Não, um pouquinho? O violão que você deu, né? Quer um pouquinho? Não, Revanche, do Lobão. E eu tocava muitas músicas do rock dos anos 80 que tava saindo naquela época, 86, 87, Terra de Gigantes, eu me lembro que eu tocava. Mas eu cheguei à conclusão que para tocar ou eu faço direito ou não faço. E para tocar você tem que treinar muito. E
E na verdade eu não gostava de tocar, eu gostava de ouvir música. Então daí eu me lembro que eu com 8 anos de idade, a minha diversão, principalmente quando estava em férias, era eu me trancar no meu quarto, ouvir música o dia todo, os discos lá, e ficar lendo biografias de bandas. Até hoje eu tenho algumas lá com a página já toda amarelada, tudo que é dessa época. Eu me lembro eu lendo biografias não autorizadas do Mick Jagger com 9 anos de idade. Aí acho que foi nisso que eu falei, pô, não quero tocar, eu quero conhecer a história da música. Então eu prefiro que assim seja, porque eu preferi dedicar meu tempo a escutar música, meio que pegar a discografia toda do Led Zeppelin e escutar, do que de repente esse tempo que eu ouvi a discografia toda do Led Zeppelin ficar tentando tirar uma música mal e porcamente no violão. Então foi questão de opção, mas eu ainda penso em aprender a tocar teclado, piano, não para tocar, para mostrar para os meus amigos que estou tocando, mas eu acho que é importante eu conhecer um pouco mais a música em si. Vídeo, né? Eu já falei. Exatamente isso. Tudo isso você falou já. Falar a música em si é para falar melhor sobre música. Porque olha só, você falou que gosta de história da música. Eu vou te falar uma coisa que eu acho que você não sabe, uma coisa histórica aqui. Você sabia que a Madonna é a artista solo mais bem-sucedida da história no que diz respeito a shows? Jura, cara? Aham. Artista solo, você falou? Artista solo, foi o que eu falei, artista solo. Ela com a Rebel Heart. A última vez eu falei isso, também me confundi. É Rebel Heart Tour. Ela foi pro 3º lugar da lista. Ela continua atrás de 2 bandas, mas a artista solo agora ela é a número 1, porque ela ultrapassou o Bruce Springsteen. Quais bandas? É a lista dos artistas que mais lucraram com shows até hoje, na história da carreira toda. Isso, a lista atualizada no dia 23 de março de 2016. Ela lucrou 1 bilhão e 173 milhões de euros em shows. As 2 bandas... Ela ultrapassou o Bruce Springsteen, que hoje está com 1 bilhão e 119 milhões. Eu acredito que o Bruce possa voltar a ultrapassar a Madonna, porque a turnê da Madonna... Eu não sei se ainda tem muita data. As turnês da Madonna são menores, até menores em número de show, até pelo tamanho da produção. E o Bruce Springsteen, ao que tudo indica, ele vai dar show até o final do ano. Ele tem data agendada aí na Europa, nos Estados Unidos, se bobear vem ao Brasil. E pro resto da vida, né? O Bruce Springsteen, a Madonna, ela lança um disco, aí, sei lá, ela fica às vezes 3, 4 anos sem sair em turnê. O Bruce Springsteen às vezes fala, pô, vou sair em turnê como ele fez agora. Tá fazendo agora para tocar o The River, que é um disco de 1980 inteiro. Então acho que é mais fácil pro Bruce Springsteen ultrapassar a Madonna. Não que isso desmereça a Madonna, né? Pô, 1 bilhão 173 milhões. Mas enfim, as 2 primeiras bandas, Rolling Stones em primeiro, 1 bilhão 647 milhões. U2 em segundo, 1 bilhão 495 milhões. E em quinto, Elton John. Em sexto, Bon Jovi. Ou seja, a Madonna, o Bruce e o Elton John estão no lucro aí, porque eles, em tese, não tem que dividir, né, com outros integrantes. Então, é isso. Então é isso, pessoal. Hoje, dia 25 de março. Feliz Páscoa a todos. Aproveitem aí o feriado, né? E vamos relembrar as datas. Hoje, 69 anos do grande Elton John. 69, ano que vem, 70. Imagina aí as comemorações, tudo. 54 anos de Fernando Deluc, o guitarrista do RPM. Não sabia que ele já tinha 54. Essa geração, né, dos anos 80, tudo. Grandes ídolos meus do Rock Brasil, pessoal ficando velho. No dia 25 de março de 1965, Jeff Beck entrava no lugar do Eric Clapton no Yardbirds. Uma substituição justa, né, honesta. 25 de março de 1968, último episódio do The Monkees, aquele seriado bacana. Foram 2 temporadas só, se não me engano. Durou pouco, a banda lá teve uns problemas, mas marcou uma era. Nessa data, em 1980, o The Police se apresentava na Índia. Foi a primeira vez que uma banda de rock ocidental se apresentou lá por aquelas bandas. 1963, os Beach Boys lançavam o disco Surfing USA, grande disco. E nessa mesma data, em 1993, o Skank lançava o seu disco de estreia. Na verdade, lançava pela Sony, né? Aquele selo independente, o Caos, porque o disco originalmente saiu em 92 independente, né? Que eles vendiam em shows, vendiam lá nos barzinhos de
Belo Horizonte, mas oficialmente só em 93. Foi um dos primeiros CDs nacionais que eu tive, porque eu me lembro quando teve a transição, eu comprava muito clássico, tipo Beatles, Bruce Springsteen, Led Zeppelin, e os mais recentes, os lançamentos, eu ainda comprava em LP, porque você comprava 2 ou 3 LPs com preço de um CD. Mas o Skank, eu me lembro que eu não achava LP em lugar nenhum, então, pô, vai o CD mesmo, paguei mais caro, mas valeu a pena, né? O Skank, grande banda, foi, talvez, aí, acho que junto com o Supermercados da Vida do Barão, meu primeiro CD, né, de música nacional. E também falar uma coisa que aconteceu essa semana, já que eu comecei o vídeo falando do Cruyff, essa semana morreu o Gaúcho, né? O Gaúcho era um dos meus ídolos de infância. Engraçado que o Gaúcho foi um dos responsáveis por aquele título brasileiro do Flamengo, ele junto com o Júnior, né? Mas o Gaúcho é um dos meus ídolos desde que ele era do Palmeiras, porque eu me lembro que eu estava num jogo, um dos jogos mais sensacionais que eu assisti na vida, vi ao vivo lá no Maracanã, um Flamengo e Palmeiras, que teve uma época muito distante no futebol, né? No futebol brasileiro, que quando o jogo terminava empatado, ia para os pênaltis. Então, se você ganhava o jogo no tempo normal, ganhava 3 pontos, se você ganhava nos pênaltis 2, se você perdia nos pênaltis, ganhava 1 ponto, e quem perdia ficava com 0 ponto, né? E eu acho que foi uma ideia legal, de repente até a ideia, apesar de ter sido só aqui no Brasil, que deu início a essa coisa do vencedor ganhar 3 pontos, que eu acho muito mais legal do que ganhar só 2, né? E eu me lembro que o Gaúcho tinha marcado um gol para o Palmeiras no jogo, aí o goleiro, acho que era o Zete foi expulso ou se machucou, não me lembro, não tinha mais direito à substituição, então o Gaúcho foi pro gol e na hora das penalidades máximas lá no final ele defendeu 1 ou 2 pênaltis, o Palmeiras ganhou aquele jogo, mas mesmo com o Flamengo perdendo eu fiquei feliz, porque achei muito legal, então sempre simpatizei com o Gaúcho e fiquei muito chocado, né? Ele morreu jovem, câncer. Uma pena, né? O cara que um dos ídolos do Flamengo, do Palmeiras também. E é isso, né? Terminar o vídeo relembrando o grande Gaúcho. E feliz Páscoa para vocês. Comam bastante chocolate ou não. E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade. Tchau.